Galera, como eu estou mostrando para vocês um pouquinho aqui só dos materiais, para no vídeo também não ficar muito cansativo, esse é apenas um vídeo demonstrativo de como que os materiais funcionam. Agora eu vou mostrar para vocês na questão de sombra, a diferença de um lápis para o outro, tá? Esse que a gente está usando aqui agora, ele é um lápis 2H. Se você for reparar, ele é um pouquinho mais duro, mais seco, ele fica mais linhas no seu desenho. E a tonalidade dele, se você for reparar, é um lápis cinza. Então esse aqui é um lápis 2H. Quando a gente já pega um lápis HB, que é um lápis que já fala, é um lápis duro, porém um pouco preto, macio, a gente já consegue ver que ele tem uma textura diferente e uma tonalidade diferente, comparado ao lápis 2H. Então, o que que isso significa? Quando a gente vai fazer um esboço de um desenho, quando a gente vai iniciar o processo de criação num desenho, esse lápis 2H, no caso, que é esse lápis aqui, ele seria o lápis ideal. Por quê? Porque ele é mais fácil de você apagar sem deixar marcas nele. Ele não vai deixar tanta marca se você for olhar. Olha lá para você ver a diferença. Ó, quando você apaga, ó, você limpa tudo. Se você apaga o 2B, às vezes, o 2B, o HB, às vezes você vê que ainda fica um pouquinho de marca. Então esse lápis, ele é um lápis ideal para você fazer o seu esboço, para você fazer o seu início de desenho. Procure lápis mais duros, beleza? Para você começar o seu desenho. Por quê? Porque você vai trabalhar o peso da sua mão e você vai conseguir depois chegar aqui e apagar o que você quer apagar sem nenhuma dificuldade, sem nenhum problema de marcar a folha, de marcar o seu desenho, caso você erre ali no seu começo. Aqui a gente já tem um lápis 2B. A gente entendeu que aqui significa que ele é black e que ele também é um lápis macio. Se a gente for ver, olha a textura e a tonalidade do lápis 2B comparado ao HB. Quando eu falo de textura, galera, dá uma olhada, por exemplo, dá um zoom aqui para mim nessa textura e compara com essa textura. Ele é um lápis que ele soltou muito mais pó do que esse aqui, então é uma sombra bem clara esse lápis. Que se você trabalhar o peso da mão, você consegue dar uma tonalidade suave ali no seu desenho. Quando a gente puxa para outro lápis 3B, ele vai soltar mais pó ainda na sua folha, sendo mais fácil de sujar, no caso o seu desenho, e ele vai ficar também mais escuro. Olha a diferença do 2B para o lápis 3B, galera. Vou subindo aqui a gramatura para vocês acompanharem, verem, notarem a diferença, hein, galera? De um para o outro, porque isso aqui é muito importante, porque o que a gente está fazendo aqui? A gente está identificando o valor tonal. Se você quiser trabalhar um valor tonal com a gramatura de uma sombra clara até uma sombra escura, você precisa entender e saber qual lápis você deve usar para representar o seu desenho e trazer o resultado que você deseja. Entendeu? Esse lápis mesmo é um lápis 4B. Olha a diferença dele para o 3B. Ele é um pouquinho mais escuro, mas não é tão escuro igual a diferença do 2B para o HB. Observa que tem uma mudança drástica entre esses dois tons. E essa aqui já não tem uma mudança drástica. Por quê? Porque a gente só subiu um número, olha. 2B, 3B, 4B. Quando você pega esse quadrante, observa que você já tem um contraste de sombra perfeito. Observa que aqui já dá uma diferença para não ficar aquele desenho onde você faz o desenho, aí fica sombra e pele. E em alguns lugares sombreado clarinho. Isso aí não vai dar o volume que você precisa para o seu desenho. E entender sobre esses materiais e sobre os valores tonais que eles emitem, vai fazer você conseguir ter um resultado melhor, uma satisfação melhor nos seus desenhos, porque vai dar outro aspecto, vai dar outra textura, vai trazer outra, como é que eu posso falar? Vai ficar muito mais fino o seu desenho.
vai ficar muito mais bonito. E eu tô subindo aqui, galera, os valores tonais para vocês verem. Enquanto eu fico aqui conversando e explicando um pouquinho mais para vocês sobre essa parte de desenho e por que que é importante você saber sobre os seus materiais. Olha para você ver, esse aqui já é um 6B. Esse, um 7B. Ó, observa que já está bem mais escuro, hein? Isso tudo também influencia. Aqui, galera, eu tô tentando aplicar a mesma pressão de mão em todos eles, tá? Por quê? Porque a pressão de mão também influencia no resultado do seu desenho. Não significa que você ter o lápis certo, você já amanhã vai saber fazer o desenho correto. Se você não souber utilizar ele, colocar a pressão correta para não marcar a folha, para evitar desgastar o máximo da folha, que é uma aula depois que a gente vai falar, que é sobre os materiais, que são sobre as folhas, os tipos de folhas que a gente vai ter que usar para cada desenho. Até mesmo porque a gente vai trabalhar não só com lápis futuramente, né? Vamos trabalhar com tintas, vamos trabalhar com outros materiais também. Esse é um lápis 8B. Olha a diferença e a gramatura de cada um. Olha o tanto que é legal você ver e entender que se você tiver um lápis certo, correto, você consegue fazer o seu desenho corretamente. É melhor do que você tentar fazer tudo com esse lápis. Aí sabe o que às vezes as pessoas fazem? Pegam um lápis bem duro, pegam um lápis bem, como é que eu posso falar assim, ó, bem seco mesmo, e tenta fazer o volume em cima da pressão. Que é tipo pegar aqui, ó, vou tentar reproduzir um volume aqui para vocês, bem rápido, só para vocês entenderem o que eu tô falando. E tenta fazer isso aqui, ó. Olha pra você ver, ó. Aqui eu tô só trabalhando o peso de mão. E tô tentando fazer uma transição de tons, uma escala tonal aqui pra vocês verem só com um lápis. Pra vocês verem a diferença de quando a gente pega, por exemplo, um lápis e vem aqui fazendo um 2H. Aí eu vou pegar um agora, um HB. Vou pegar um 4B, já vou pular um pouquinho, porque eu quero já um contraste maior. Vou pegar um 6B. E fazer essa transição. Dá pra você fazer os dois? Dá. Mas qual que vai ficar mais bonito quando você colocar o projeto inteiro? O lado que você sabe usar o tom certo em cada lugar correto. Que igual, por exemplo, ó, vou pegar aqui meu lápis aqui e vou detalhar. Com o meu curso vocês vão entender que eu trabalho o detalhe, a definição do desenho por último. Por que que eu faço isso? Porque eu prefiro ir ajustando o meu desenho como se fosse uma foto, como se tivesse um contraste. Eu já não chego e falo assim, isso aqui é desse jeito. Não, a arte, o desenho em si, primeiro que ele é livre. E quando a gente imagina um desenho, por mais que a gente imagine, a gente não sabe o verdadeiro resultado. Mas se você aplicar as técnicas corretamente, você vai ter um melhor resultado.
um resultado, às vezes, satisfatório demais, demais mesmo. Você fala, nossa, fui eu que fiz isso aqui, mas é porque você soube respeitar as regras e conviver com as regras, entendeu? Olha, galera, esse é um lápis para vocês verem, hein? Esse é um lápis HB, que é um lápis duro, porém é macio. E eu vou pegar um lápis 2B. E vou fazer uma sombra aqui do lado para vocês verem e entenderem a função do esfuminho. Concorda que se a gente for olhar, ó, dá para ter uma transição perfeita, por quê? Porque a gente pegou do H, tá vendo que quanto maior o espaço, mais fácil é de você encaixar os volumes corretamente, com texturas diferentes, porque se eu for firmando aqui, ó, ele vai dar um volume diferente. Quando a gente pega o esfuminho, por exemplo, que é essa ferramenta que eu falei aqui para vocês verem, ó, são essas ferramentas que pouca gente conhece ele. Tem gente que vai lá no papel e mete o dedo, esfuma. Não esfuma? O que significa isso aqui? Esfuminho. Então qual que é a função dele? Do seu dedo. Então é para substituir o seu dedo. Quando você quer fazer uma sombra, você vai pegar ele e vai tirar agora as marcas, olha lá, ó, sem sujar o papel. Na manha. Ele funciona para esfumar mesmo, para deixar o objeto mais suave, para tirar as marcas. Olha lá para você ver o que ele faz, olha que legal. Isso eu não estou pondo pressão no papel não, estou só passando ele bem suave mesmo. Tá vendo que ele vai tirando as marcas, ó. Olha que da hora, galera. Essa ela é a função do esfuminho, então significa que ela serve para ajudar a te dar transições diferentes, para trazer texturas diferentes. Por quê? Porque às vezes essa aqui é uma textura, mas se eu vier aqui e começar a jogar, por exemplo, linhas aqui, ó, eu vou fazer isso aqui virar madeira. Ó. Isso aqui vira uma madeira. Olha lá quando a gente trabalha luz e sombra, quando você trabalha os contrastes corretos, dá para você brincar com o desenho e começar a surgir um processo de criação. Vira uma madeirinha. Então dá para você brincar, dá para você fazer muitas coisas se você souber usar corretamente os seus materiais. Se você souber para que cada um funciona, qual que é a sua finalidade. E aqui eu consegui mostrar para vocês um kit que vale muito a pena, que tem um desconto muito bom aí para vocês. Eu não falo pelo vendedor porque eu nem conheço, eu apenas achei esse kit aqui com valor acessível e estou indicando para vocês aí, para vocês começarem a ter um material legal, para ter um material que você olha e fala assim, caralho, isso aqui é meu, eu sou um material de desenhista, aqui eu tenho tudo que eu preciso para me fazer os meus desenhos, aqui eu posso tudo com esses lápis aqui, entendeu? Não tem nada que vai deixar o meu desenho a desejar, a não ser a minha entrega, né? Porque tudo vai a partir da sua entrega. E se você quer se tornar um tatuador, quer se tornar um desenhista, você precisa primeiramente aprender um pouco sobre os materiais, os tipos de materiais, para que eles funcionam, qual é a sua determinada função, vai te ajudar ou não? Por quê? Porque tem gente que desenha só de lápis, lapiseira, tem gente que desenha só de caneta.
E tem gente que quer desenhar um pouco mais técnico, e para você ser um pouco mais técnico, é legal você ter um material como esse para você ter o resultado diferenciado dentro do mercado do desenho.